Olá pessoal, tudo bem? Prazer, sou o professor Matheus Gabriel e esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu vim explicar para vocês como foi um pouco da minha trajetória até eu conquistar essas 6 aprovações e tentar facilitar para vocês o caminho de estudos para que vocês também alcancem sua aprovação sem sofrer muito como aconteceu comigo. Antes de eu conquistar essas 6 aprovações, eu reprovei no mínimo uns 5, 6 concursos. Eu não lembro o número ao certo, só que eu me lembro que foram muitas frustrações. Eu já vou direto ao objetivo, pessoal, vou tentar facilitar ao máximo e encurtar esse vídeo. Primeiro eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas provações, então só um momentinho. Ó, essas foram minhas provações no ano de 2023. Esse concurso aqui, ó, de agente de organização escolar, ou melhor, não foi o concurso, foi um processo seletivo onde a vaga te daria, acho que é um contrato de 12 meses, né? Um ano. Eu gabaritei e aqui eu fiquei em 19º na lista, com os critérios de desempate, títulos, então foi uma ótima colocação. Educador infantil, eu passei fora do número de vagas, só que é o meu cargo atual, eu já fui convocado nesse cargo, eu passei fora do número de vagas. Desses 6 concursos aqui, pessoal, 4 eu passei dentro do número de vagas e 2 eu passei fora do número de vagas, que foi o de educador infantil e o de Santo André. Esses 2 eu passei fora do número de vagas. Os outros todos eu passei dentro do número de vaga, então foram ótimas colocações. Vamos direto ao ponto, pessoal. Ó, o que eu recomendo para vocês é que vocês estudem português, matemática e conhecimentos específicos. Isso eu falo da área da educação, que é o que normalmente cai. Eu sou pedagogo, essa é a minha área. Nas minhas reprovações, que foram 5, 6 em média, mais ou menos isso, por que eu reprovei? Por que eu não passei? Depois, analisando, foi muito simples. O que acontecia? Eu não estudava nem português, nem matemática, ou ia com meus conhecimentos da vida, que eram pouquíssimos, e conhecimento específico, que era legislação e os autores, eu ia através do YouTube, via alguns resumos, via vídeos, só que eu via vídeos muito longos, então não dava tempo de eu realmente ver todos os autores, todas as leis. Então basicamente eu ia para um concurso sem me dedicar 100%, eu ia com meus conhecimentos, com a minha experiência da faculdade, do ensino médio, né, para português e matemática, e o resultado, conhecimentos específicos, até que eu ia bem, de 15 eu acertava 10, mas matemática eu acertava 5 de 10. Português de 10 eu acertava 2, 3. Eu acertava somente as questões de interpretação de texto em português. Então, onde minha chavinha virou foi no concurso da Prefeitura de Cajamar. Por um acerto, eu não fiquei dentro do número de classificados. Aquilo me frustrou muito, muito. Eu fiquei muito bravo. E aí tive que analisar a minha quantidade de acertos. Aí eu vi que as pessoas que estavam sendo aprovadas, elas iam bem em português, matemática e conhecimento específico. Se elas não iam bem, elas eram medianas para razoáveis ali nessas matérias. Então eu percebi, se é algo que eu quero, eu vou ter que me dedicar em português e matemática também. Somente uma experiência de conhecimentos específicos, não adianta eu acertar as 15 de conhecimentos específicos, se eu tiver 15, e em português, matemática e mal, não adianta, você não vai ficar entre os aprovados. Então, como eu não tinha recursos financeiros, eu fui através do próprio YouTube. Primeiro, né? Eu fui no concurso, vi lá o edital e vi que caía de português e de matemática. Eles colocam os títulos, por exemplo, português vai cair verbo, advérbio, conjunção, concordância, regência. Então, eu nem sabia o que era isso. Lá atrás, no ensino médio, no ensino fundamental, eu já vi isso. Só que nunca foi uma matéria que eu tinha muito apreço. Então, pra mim era como se eu nunca tivesse visto. Tive que relembrar tudo do zero. E eu consegui chegar nessa quantidade de acerto, então você também consegue. Então no próprio YouTube, eu fui lá no edital, vi o que caía, e eu fui colocando temática por temática no YouTube. Tem um monte de aula. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde eu estudei. Mas também se você colocar o nome daquilo que você quer estudar no YouTube, você vai ter um monte de vídeo. E aí eu comecei a estudar. Só que aí, junto a isso, eu pesquisei métodos de estudo e eu encontrei a metodologia ativa, que é o que eu fiz para conquistar todas essas aprovações. E lá, eu já fui de cara, eu já tava falando. Reduz ao máximo o tempo de videoaulas, tenta encurtar o seu estudo. Por exemplo, você não tem muito tempo disponível.
Essa é a minha realidade, eu acredito que seja a realidade da maioria das pessoas. Então, como você não tem muito tempo disponível, você tem que tentar ao máximo encurtar o tempo que você está vendo videoaula, PDFs super longos. Então, quando eu ia pesquisar as aulas sobre as temáticas, eu já tentava pesquisar aquela aula com a menor tempo, menor minutagem. E, além disso, de ver aquela videoaula, eu fazia anotações do que eu achava mais importante, que era praticamente tudo, já que eu não sabia nada. Só que o diferencial é você juntar a teoria com a prática. Então eu tinha que fazer muitas questões daquela temática para aquilo fixar na minha mente. E para fazer questões eu recomendo a plataforma do Que Concursos. Mais para frente aqui no vídeo eu já vou dar um exemplo para vocês como vocês podem estudar por lá, tá bom? Então eu fui vendo videoaula no YouTube e fazendo questões, videoaula e fazendo questões. Só que uma coisa que eu já dou de dica para vocês. Adianta você ver aquela temática, por exemplo, regência. Vi hoje na segunda-feira e só vou ver daqui 3 meses? Não. Eu fiz um cronograma de estudos. Se de português tinha 10 temáticas que eu tinha que estudar, que eu não sabia o que era, então eu separava essas 10 temáticas durante a semana e eu repetia isso toda semana, até eu fixar. E depois que eu fixei, eu também fui sempre relembrando toda semana aquela temática, só que em menos tempo. Só para me recordar realmente o que era aquela temática, para que realmente aquele conteúdo fixe na sua mente. Então a primeira dica que eu dou para vocês, estudem português, matemática e os conhecimentos específicos da sua área. Porque não estude somente aquilo que você goste, aquilo que você gosta, perdão. Porque não adianta, se você não estudar tudo que vai cair, infelizmente a chance de você passar é muito pouca, porque hoje em dia todo mundo quer ser efetivo, quer ir sua vaga no concurso, tudo bem? E aí, outra dica que eu vou dar para vocês agora, mais aprofundando ainda no vídeo, conhecimentos específicos. Quem é da área da educação sabe que tem, sei lá, 30 autores por edital, 10, 15 leis por edital. E isso é muita coisa para estudar. E eu tinha que passar logo no concurso porque eu precisava trabalhar. Eu já não tinha mais recursos financeiros, a minha reserva já estava acabando e eu tinha que passar. Então eu tinha que dar conta daquele edital. E como que eu consegui dar conta de um edital tão grande? Normalmente tem um prazo de 2 meses, 3 meses para a prova. No YouTube eu comecei a pesquisar e eu achei os resumos de alguns professores que eles vendem através do YouTube alguns resumos. Comprei o resumo. Só que, quando eu comprei esse resumo, eu vi que, apesar dele ser menor do que o conteúdo realmente, tipo, por exemplo, do que a obra do autor ele ser bem menor, ele ainda era muito grande. Tem resumo que você encontra de 10 páginas, 4 páginas, 5 páginas. E para quem precisa ver muita coisa, me desculpa, mas isso ainda é muito conteúdo. Então, como eu já tinha estudado metodologia de estudo ativa, eu comecei a ler esses resumos e fazer o meu resumo com base em cima desse resumo. Eu vou até mostrar aqui para vocês, rapidamente, por exemplo, aqui eu separo por temáticas. Um autor aqui de avaliação é a Hoffman, que tem uma metodologia construtivista, uma metodologia ativa. Então aqui Hoffman, a obra de Hoffman, ela tem muitas páginas, eu não lembro ao certo, mas toda a obra de Hoffman eu consegui resumi-la em apenas 3 slides. Então eu comprei um resumo de um professor, que tinha, não lembro quantas páginas tinha, mas tinha muita página, e em cima do resumo dele eu fiz o meu resumo através da plataforma do Canvas, que é uma plataforma também gratuita. Então eu separava as partes principais no bloco de notas, depois no Canvas eu passava pro slide e eu ia marcando, por exemplo, com outras cores as partes mais principais, que é onde eu tinha que bater o olho e lembrar. Então aqui, ó, um exemplo para vocês, a obra de Hoffman, eu consegui resumi-la em apenas 3 slides. Então, só que, além de fazer esse resumo, eu tinha que responder questões sobre essa autora. E como que eu vou achar questões de Hoffman, sendo que eu nem sei quem é essa pessoa, não sabia até então. E aí na plataforma do Que Concursos ela veio para facilitar. Então você entra lá na plataforma do Que Concursos, quem nunca entrou aqui, concursos.com, no site, você vem nessa aba aqui de questões. Acredito que vocês estejam vendo aqui, ó, o ponteiro do meu mouse, aqui em cima questões, e aqui chegou a chave do sucesso. Para mim isso aqui mudou a minha vida, pessoal. Aqui, ó, tá escrito palavra-chave. Você vai lá e escreve, por exemplo, Hoffman. Aqui você pode colocar o ano da obra que está sendo pedida no concurso, se você quer algo mais específico. Por exemplo, se a obra que está pedindo de Hoffman é uma obra de 2007, você coloca assim, ó, Hoffman 2007. Mas se você quiser saber como aquela autora pensa, como que ela
o que a autora pensa, né? Sendo mais específico. Você só coloca assim, só Hoffman. Aqui tem a banca. Eu gosto de especificar a banca da prova. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova da VUNESP, eu coloco Hoffman, VUNESP. E aí é só coloca aqui em filtrar, pesquisar. E aqui para vocês verem, ó, tem 18 foi encontrar 18 questões de Hoffman na banca da VUNESP. Se eu só colocar Hoffman e não especificar aqui VUNESP, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vai ter muita mais questões, ó, fica vendo. Ó, 132 questões. O que quer dizer isso? O Hoffman já caiu 132 vezes em vários concursos. Em 132 concursos de diversas bancas. E aí você escolhe como você quer estudar. Eu gosto de estudar colocando aqui a banca que eu vou fazer a prova. Por quê? Quando você começa a estudar por questões, com o passar do tempo, você vai perceber que a banca, ela costuma pedir sempre a mesma coisa sobre aquela autora. Porque não tem muito o que pedir sobre aquela autora. Então ela sempre vai pedindo sempre a mesma temática da autora. E de tanto você fazer questões, você vai se acostumar, você vai entender como a autora pensa. Quando chegar no concurso, quando você abrir a prova, ver o nome da autora, você já vai lembrar tudo que você sabe sobre aquela autora, de tanto você responder questões. Uma coisa muito importante eu vou dizer aqui agora para vocês, ó. Por exemplo, Hoffman VUNESP foram contadas apenas 18 questões. Você leu o seu resumo, você fez um resumo sobre essa autora, leu o seu resumo, vai fazer as questões. Pronto, aí acabou? Não, lembra da constância, pessoal. Se você tem, é que nem a questão das leis, se você tem 10 autores, perdão, que nem as questões de português. Se você tem 10 autores que você precisa estudar, você separa esses 10 autores durante a semana e toda semana você repete. Então, toda segunda-feira eu vou estudar Hoffman mais 4 autores. Então, você lê o seu resumo e faz as questões sobre esses 4 autores. A constância vai te levar para o sucesso. Se você responder as questões somente uma vez e deixar para lá, você vai acabar esquecendo com o passar do tempo. Mas se você responder essas questões toda semana, na semana que vem já vai facilitar, vai ficar mais fácil para você, porque na semana anterior você já respondeu essas questões. Então esse conhecimento vai interiorizando na sua mente. Eu garanto para vocês, hoje assim, quando eu estudo, né, por determinado concurso, quando eu abro a prova, quando eu vejo o nome do autor, eu já sei tudo como aquele autor pensa. Por exemplo, eu abri Hoffman, eu já lembro que ela é uma metodologia construtivista, um estudo ativo, então isso é tudo contrário de uma metodologia tradicional. Então vou responder aqui umas questões para vocês, para explicar como é que eu estudo por questões, porque não basta você só responder a questões e passar para a próxima. É importante você dar uma atenção para as alternativas erradas, para você entender o que é o contrário daquilo que a autora pensa, porque essas alternativas erradas, elas não vão estar só aqui. Nas próximas questões que vocês forem responder sobre essa autora, as alternativas erradas elas vão estar lá de novo. Então, se você já saber o que é errado, pronto, na próxima você já tem aquilo na sua mente. Então você dá uma atenção para as alternativas que estão erradas, você lê com atenção para saber o que é o oposto daquilo que a autora pensa, e quando chegar uma questão que você não sabe qual é a resposta certa, não se desespere. Isso é muito bom, porque você vai ler o enunciado, você vai ver a temática que você não conhece, e você vai pesquisar sobre essa temática. Você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube. Lembra sempre de você buscar um método que você consegue ganhar tempo, porque tempo hoje é muito precioso, pessoal. Nós temos uma rotina muito corrida. Ou você pode estudar pelos próprios comentários das questões aqui no Que Concursos, que eu vou mostrar também para você. Então vamos lá na prática, eu vou mostrar para vocês como eu estudo por questões, tudo bem? Então vamos lá, ó. Segundo Hoffman, o paradigma da avaliação mediadora se caracteriza por... Lembrando que o que eu já faço aqui? Hoffman, ela está ligada com a avaliação mediadora. Como eu já estudei essa temática, eu sei que a avaliação mediadora ela é a mesma forma é o mesmo pensamento de uma metodologia construtivista, onde o aluno ele é o centro do processo de ensino e aprendizagem, é uma avaliação que ela ocorre durante todo ano, ela é processual, ela não é só no final ou não é diagnóstica que é no começo, ela é processual, ela é ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Então, no começo, como você não sabe essas características, você já assimila. Hoffman, ela vai estar sempre ligada com a avaliação mediadora. Então, se você vê a avaliação mediadora, você já liga com Hoffman, ok? Mas isso você tem que ter uma leitura atenta para você ligar esses pontos, tudo bem? Então, vamos lá. Alternativa A, sentenciar as possibilidades de aprendizagens. O que me chama a atenção nessa alternativa? Sentenciar.
Quem sentencia os alunos é uma metodologia tradicional, que é o oposto de uma metodologia construtivista. Então, essa questão não pode ser. Então, sentenciar está ligado com a metodologia tradicional. Classificar as aprendizagens. Quem classifica as aprendizagens dos alunos, por exemplo, quem determina as aprendizagens do aluno, é uma metodologia também tradicional. Então, não tem como ser avaliação mediadora, já que a avaliação mediadora está ligada com o método construtivista. Transmitir, verificar e registrar. Transmitir, verificar e registrar, isso aqui já é padrão de concurso, porque isso aqui está sempre ligado com a metodologia tradicional. Mediar o conhecimento, mediar, tudo bem, eu não vejo problema aqui. Só que hierarquizar a aprendizagem, você vai hierarquizar os alunos, a aprendizagem dos alunos, você vai limitar determinadas aprendizagens para cada aluno, isso aqui também é um método tradicional. Então o único, vocês viram aqui que eu pulei, o único que é um método construtivista, é avaliação mediadora, é você estabelecer uma relação de diálogo na construção do conhecimento. E o que é isso quer dizer? Então, ó, o que você tem que pensar aqui, ó? Hoffman, que ela é ligada com a avaliação mediadora, Hoffman está extremamente ligada com a avaliação mediadora, ela fala que devemos estabelecer uma relação de diálogo com os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, esses são os pontos que você tem que ligar. Hoffman, avaliação mediadora, diálogo durante o processo de ensino e aprendizagem. E aí você tem que recordar que sentenciar, classificar, transmitir e hierarquizar o conhecimento está ligado com a metodologia tradicional. Isso aqui é prática, pessoal. Como eu disse para vocês, se você responder essas questões toda semana, você já vai decorando esses pontos chaves na sua mente e quando chegar na prova, você vai matar a questão muito fácil. Então, basicamente, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, é para você estudar de forma ativa. Então, se vocês for comprarem algum resumo, compre um resumo, faça o resumo de vocês e pratiquem questões. Vocês podem falar, Matheus, mas eu preciso de ver uma videoaula, eu preciso de alguém me explicando. Ó, eu também pensava isso no começo, eu tive muita dificuldade de transicionar para essa metodologia de estudo, só que eu garanto para vocês, se vocês persistirem e tentar continuar estudando dessa forma que eu tô falando, de uma forma que é onde você economiza mais tempo, você vai direto ao ponto, você vai se acostumar e você vai ver que você, ao passar do tempo, você vai começar a... como posso dizer, zerar o edital, você vai conseguir ver todos os autores. E quando vocês conseguirem ver todos os autores, vocês não devem estabilizar e falar, pronto, acabei, agora bora pra prova. Não. Se vocês tiverem alguns dias ainda pra prova, continua, aí você volta de novo. Até você zerar várias e várias vezes o edital. Porque quantas vezes mais você zerar o edital, melhor será para você, mais preparado você chegará para a prova. Ok? Então é isso que eu tenho a dizer hoje para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer para vocês. Então eu sempre recomendo que vocês busquem materiais que não demandam muito tempo de vocês. E se demanda muito tempo de vocês, por exemplo, se você comprar a apostila de alguém ou você pesquisar pela própria internet, o conteúdo ele vai estar muito grande. Mas separa as partes principais e façam o seu resumo. E depois você não vai estudar pelo aquele conteúdo enorme, você vai estudar pelo seu resumo e fazendo muitas questões sobre aquele autor. Quanto mais você ficar repetindo, faça um cronograma, de segunda-feira eu vejo isso, de terça-feira eu vejo isso, e toda semana você vai fazendo isso, pessoal. Você vai ver, você vai evoluir muito a sua nota e você vai conquistar a sua aprovação. Eu gostaria de agradecer vocês que assistiram até aqui o meu vídeo, espero ter ajudado em vocês de alguma forma. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês os canais que eu estudava português e matemática, vou deixar aqui para vocês a plataforma do Que Concursos. Lembrando que essa plataforma do Que Concurso, ela te dá direito de responder 10 questões por dia, de forma gratuita, e caso você queira responder mais questões, você faz uma assinatura. O preço não é muito alto, acho que eu pago em torno de R$14 por mês, comprei um plano anual para pagar esse valor, mas um plano mensal acho que é um pouquinho mais alto, acho que é 16, 17, não sei dizer ao certo, mas também estamos na época da Black Friday. E outra, para quem também ficou até aqui, eu venho dizer para vocês, no próximo vídeo do canal, eu vou lançar o edital de PEB 1 da Prefeitura de Osasco, aqui de São Paulo, e esse edital de PEB 1 de Osasco, ele repetiu o edital da Prefeitura de Guarulhos, Itapevi e Santo André. Foram 3 concursos que eu já fiz, no qual 2 eu fui aprovado dentro do número de vagas e de Santo André eu fui aprovado próximo do número de vagas. E como o edital é o mesmo, eu já tenho um resumo de todos os autores que está sendo pedido nesse edital de Osasco, de PEB 1. Então, o próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a minha apostila, inclusive essa daqui, ó, que eu mostrei para vocês, com tudo já resumido, até as leis, ó, com tudo resumido de forma enxuta.
e eu vou apresentar para vocês a minha apostila. Então, caso vocês tenham interesse, se inscreva aqui no canal e acompanhem o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Deixe um comentário e um feedback aí de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e até mais. Falou, pessoal!